Oi, gente, tudo bem com vocês? Ó, quem tá aqui hoje, ó. Quer dizer, todos os dias ela tá no meu colo, mas fica dormindo, né? Fica quietinha. E agora tá aqui, olhando um pouquinho, movimento. Agora vai ficar aqui no quietinha para dormir enquanto eu faço a live. Boa noite, pessoal. Essa é a Bebel, para quem não conhece. Então fica aqui, meu amorzinho, deitadinha. Ela fica bem quietinha, eu acho que até adormecem ela para ela não ficar se agitando. Deixa eu só terminar mais um pouquinho de café que estava tomando. Ok, cheguei há pouco tempo do centro da cidade e deu vontade de tomar um café para dar uma espertada, né? Que a gente pega às vezes um trânsito ruim e fica naquela coisa cansativa, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente tem mais um estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E logo após a gente vai fazer uma prece, tá? Uma vibração, voltando, né, a nossa vibração que a gente tinha parado nas terças-feiras, né, pela paz no mundo, ok? E antes eu vou trazer algumas coisas, tá? Algumas mais atualizações, né? Ontem eu já deixei, mas tem mais coisa para falar para vocês hoje, tá? Coisas importantes. Então, por favor, quem estiver assistindo agora, querendo ver um pouquinho, por favor, assistam a live até o final, que tem coisas interessantes hoje para falar para vocês, né? Bem interessantes mesmo, né? O aprendizado ele é sempre interessante, mas aí tem umas atualizações, né, que vão chegando, coisas novas. Então vamos lá para a mensagem diária. Hoje, dia 26 de abril, uma reflexão e vivência em torno do Evangelho que diz: Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos os meios chegar a salvar alguns. É uma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Nada vos pertence sobre a terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vô-lo emprestou, tendes de lhes restituir. Lacordaire, no trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, 113ª edição, capítulo 16, item 14. Meta do dia: combater o apego aos bens materiais. Renovar as concepções a respeito das aquisições materiais. De nada vale ganhar o mundo e perder a vida imortal. Ou seja, sofrer no plano espiritual, né, por coisas que aqui ficaram. E uma sugestão para a nossa prece diária, uma prece ao anjo da guarda ou guia espiritual, que é a mesma coisa, rogando estímulo à prática do desprendimento dos bens materiais. A gente pode pedir, né? E isso vai fortalecendo a nossa alma para que a gente não tenha esse apego exagerado pelas coisas do mundo, porque é necessário que assim seja, né? Tem muita coisa que ainda virá que vai forçar muitos, né, a desapegarem mesmo das coisas. Então é importante que a gente já faça esse preparo agora, né? Já tem uns 2 anos que a espiritualidade sempre falou, né? Sempre falou, mas de uns 2 anos para cá ela tem sido enfática conosco para que a gente trabalhe isso dentro de nós, né? Viver com o que a gente conseguiu construir, mas sem o supérfluo, sem o exagero, né? Nem todo mundo consegue, né? A gente tem necessidade, sim, né, de ter, quem tem, né, a possibilidade, dentro da lei do progresso, de ter um certo conforto, tudo bem, isso não é ruim, mas o que os espíritos falam é em relação ao exagero e ao apego, né? Você ter, mas se você não tiver, você também ficar, como a gente costuma dizer, de boa, né? A gente ficar tranquilo, porque não tem isso ou aquilo, né? E não sofrer por não ter certas coisas, porque tem gente que sofre, né? Principalmente por conta desse aparelhinho aqui, tem e outras coisas, né? Carro do ano, celular que mudou o modelo,
ter mais coisas, né? Enfim. E aí as pessoas ficam nessa ânsia louca de querer o mais recente, o mais novo, né? É isso que a gente toca muito nesse assunto em relação a essas coisas, né? Por que querer sempre mais? Por que ter mais? Quando a gente falou ontem sobre bem-estar, né? Saúde física e saúde espiritual, emocional, psicológica, não adianta você ir para médico, não adianta você receber conselho, não adianta você fazer tratamento X ou Y, terapia alternativa, seja lá o que for, se você não se propor a mudar. Então qualquer coisa que você faça é paliativo, né? Então não adianta, a cura tem que partir de si mesmo. Não adianta alguém chegar para você e falar isso ou aquilo se você não quiser mudar, né? A doença, ela só vai embora quando o doente ele quer receber a cura. Quando não quer, não adianta, né? Então é isso que as pessoas, muitas pessoas ficam cegas, né, em relação a isso. Querem melhorar, querem ter saúde, mas não dão o primeiro passo, porque vem de dentro para fora a mudança, tá? Ok? Então vamos lá para o nosso estudo. Hoje a gente conclui o capítulo 7, não é isso? Deixa eu só ver aqui, está marcadinho. Exato, primeira parte ainda, capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Então, esse capítulo ele fala, né, do que a doutrina revela, né, das coisas que podem acontecer quando se desencarna, né, as penas futuras, a destinação do espírito após a morte do corpo físico, né? Então, só voltando aqui para a gente pegar novamente o fio da meada, a gente estava vendo uns artigos que o próprio Kardec enumerou, né? Claro, com a inspiração e o apoio do plano espiritual. Ele colocou nesse tópico o título Código Penal da Vida Futura, como se fosse um código mesmo, né? E aí, só para relembrá-los, depois, né, desse título, Código Penal da Vida Futura, ele diz: o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia, a sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. E aí ele enumera, né? Nós lemos até o 20º, se não me engano, isso. E vamos continuar do 21º, ok? Então vamos lá. 21º ponto. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios. Mesmo que você, errando, cause mal a alguém, tá? Esse mal vai voltar para você. Mesmo que aquelas pessoas sofram momentaneamente as consequências do teu ato ruim, impensado, né? Esse mal volta para você, se não nessa mesma encarnação ou em outra ou em outras, dependendo do grau, né? Então, a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Erra-se também por omissão, tá? Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade, vejam só, por maldade impele o outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. Então, se você dá causa de sofrimento a alguém que não tem uma fortaleza segura dentro de si, em termos emocionais, psicológicos, e essa pessoa tira a própria vida, você é responsável, e o sofrimento, a pena é muito maior para quem causou do que para quem... Claro, quem tira a vida é responsável também, sofre todo aquele processo que a gente já estuda a respeito, né? Mas quem causou também, certo? Vamos para frente. 22º ponto. Conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências
salvo por menores, são pouco mais ou menos idênticas, tá? Então existe muitas formas, digamos assim, da lei de causa e efeito consertar o erro cometido, né, na vida das pessoas, dos espíritos. Mas, no frigir dos ovos, né, como a gente costuma dizer, são semelhantes nos termos, né? Então ele diz: a punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material em detrimento do progresso espiritual, ou seja, aqueles que têm mais apego, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, ou seja, quanto mais apegada a pessoa é às coisas do mundo, aos bens que teve, né, durante a vida física, as coisas que possui, mais difícil é esse espírito se libertar, né? O desprendimento da alma, né, das coisas do mundo. Muitos ficam atrelados aos bens, né? Recebe ajuda e tal, mas não consegue, não quer, porque acha que está usufruindo ou que pode usufruir ainda daquilo que tinha quando encarnado. E aí ele diz mais, nas angústias, né, ele diz, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Tem um livro da Mônica de Castro que ela narra, se eu não me engano, a personagem, a feminina, eu não lembro o nome agora, ela desencarna pelo meio do suicídio, ou é um acidente, não me recordo. Eu sei que ela é muito apegada a uma pessoa, mas ela está tão apegada porque a pessoa que ela gostava morreu e ela fica vagando. É isso mesmo, ela tira a própria vida no intuito de encontrar esse homem do outro lado. Só que ele não morreu, né, por suicídio, né? Ele morre, se não me engano, por um acidente. E ela tira a própria vida em busca de encontrá-lo, enfim, né, nessa loucura, nesse apego. E ela fica vagando, né? A narrativa dela no livro é horrível, né? Porque é um local muitas vezes ermo, né? Desértico, frio, congelante, totalmente escuro. Ela escuta gritos, vozes, mas ela acha que está num canto, né? Num vazio. E na sensação do espírito é como se tivessem passado alguns meses nesse sofrimento. Na verdade, ela passa 20 anos depois do desencarne dela. E ela estava simplesmente numa dimensão espiritual, próxima ali ao cemitério, próximo ao corpo dela, na escuridão. Era tão grande para ela o sofrimento, a dor que ela sentia pela perturbação que ela causou, né, tirando a própria vida naquele órgão danificado, que ela fica sentindo tudo, né, aquela dor constante e na escuridão total. Ela está próxima ao corpo. Ela era muito apegada às coisas da matéria, embora no desespero, no intuito de encontrar esse homem que havia morrido, ela achou que iria encontrá-lo, né, no plano espiritual, mesmo sem acreditar muito, mas era uma tentativa que ela tinha de encontrar, né? E na verdade é isso, né? Ele diz: naqueles que, ao contrário, têm pura consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, o trespasse, né, a passagem rápida, sem abalos, quase nula a turbação de um pacífico despertar, né? Então é bem nula essa perturbação, né? Porque é uma readaptação de volta à vida real, que é a vida do espírito, né? Então, quanto menos apegado a pessoa mais rápida essa passagem, né? Esse despertar no plano espiritual. 23º. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Então, esses que não têm noção, pelo apego que têm à vida mundana, à vida do plano físico,
acham ainda que estão vivos, né, nessa ilusão, e passam muitos e muitos anos experimentando fome, sede, frio, calor, né, todos esses tormentos inerentes ao corpo, porque são apegados e ficam muitas vezes, né, perturbando os encarnados, os entes queridos, passam anos às vezes naquele mesmo local. É muito ruim, né? Então a questão do apego, por que é que a gente fala, né? O Espiritismo fala sobre isso o tempo todo? Porque é muito sério, né? É... Muitas vezes em trabalhos mediúnicos, em sessões mediúnicas, eu via, né, espíritos que não tinham a menor noção de que tinham desencarnado. Aí há uma diferença. Aqueles que desencarnam de forma abrupta, né, num acidente, uma coisa, às vezes realmente ficam nesse limbo, nessa perturbação e precisam de orientação e uma ajuda que é dada, né? Os mentores trazem muitas vezes para reuniões mediúnicas onde ele incorpora, né, faz uma comunicação por um médium e ele é orientado e aí ele acorda como se despertasse realmente, abre os olhos e vê, né, realmente que não está mais no corpo físico. Muitas vezes eu presenciei isso, eles têm esse choque, choram, né, mas são imensamente ajudados pelaquela equipe que está ali, né? Então vamos para o outro. 24. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Então a vítima, né, que foi dessa pessoa, né, que ele tirou a vida, fica em perseguição, né? Aí a gente está falando de pessoas que não têm um despertar maior no sentido espiritual, evolutivo, moral, ficam, né, com a sede da vingança e ficam perseguindo esses espíritos que foram criminosos no plano espiritual, ok? Aí ele está enumerando, como vocês estão vendo, várias hipóteses reais, né, comuns de acontecer em relação às penas futuras. O que é que acontece, né? 25º. Espíritos há mergulhados em densa treva, outros se encontram em absoluto insulamento no espaço. Então, eles se isolam, tá? Existe, por exemplo, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, ele vai visitar um local lá, se eu não me engano, é em Nosso Lar mesmo, onde são recebidos espíritos, ou é em Nosso Lar ou é no umbral médio. É um local, como se fosse um hospital, enfim. E tem, acho que milhares ou centenas de cápsulas, não, tem outro nome, parecem incubadoras, tá? De bebês, mas são espíritos já adultos que não acreditavam em nada, tá? Não acreditavam em nada, depois da morte não tinha nada para essas pessoas, eles eram totalmente descrentes, não acreditavam em Deus, não acreditavam na continuidade da vida. Então aquilo que aqueles espíritos acreditam acontece, né? Porque ele se nega à realidade. Então eles ficam encapsulados, eles ficam ali dormindo realmente, né? E aí é um longo processo de despertar, né? Em magnético, com passes, com tratamento, para que eles despertem por si mesmos, tá? Embora haja essa ajuda, mas esse despertar é individual. Passam anos, às vezes décadas, dormindo, né? Como se fosse um urso, né, hibernando aí por um ano, como eles ficam às vezes. Então, acontece isso. Por isso também que tem a ver com o apego e com a falta de crença na continuidade da vida, né? Precisa esse despertar. Então, por isso que no 25º, Kardec coloca assim: espíritos há mergulhados em densa treva, ok, umbral grosso, umbral médio. Outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes, por não lhes entreverem um termo. Ok? Explicado, né? Falei antes sobre o que é isso. Essas torturas, né? Além das torturas internas, morais, do sofrimento do espírito, elas também são causadas por outros espíritos que essas pessoas prejudicaram. Então, são escravizados, se torturam, né?
e dependendo do grau evolutivo desse espírito, ele acaba perdendo a forma humana, que é os chamados ovoides. Praticamente, né, porque a Terra está rumando aí a mesmo com todos esses processos difíceis, a Terra está rumando para a regeneração. O planeta de regeneração ou regeneração plena não existe espíritos ovoides, eles são retirados, né? Restam pouquíssimos ainda que estão sendo ali guardados, né, amparados no umbral por vários espíritos, inclusive elementais, certo? Eu falei sobre isso numa postagem no outro canal, no outro grupo, que é uma das tarefas dos elementais, né, em relação ao reino nominal. No plano espiritual é essa questão da guarda, eles guardam muitas coisas, né? Inclusive eles protegem no reino vegetal, aí voltando no reino vegetal, protegem plantas. No reino animal eles protegem animais, né? Eles guardam aqueles seres, muitas vezes de perigos. Alguns são privados de ver os seres queridos e todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Então, eles deixam de ver, né, os parentes, os amigos, os seres queridos nesse sofrimento umbralino e passam com relativa intensidade pelas mesmas coisas ruins que eles causaram a outras pessoas. Então veja como é no plano espiritual, né? O espírito que causou o mal, ele absorve esse mal, né? Volta, energia, pessoal. Esta situação perdura até que o desejo de reparação pelo arrependimento lhes traga a calma para entrever a possibilidade, por eles mesmos, pôr um termo à sua situação. Então, para sair desse sofrimento tem que haver o arrependimento sincero e a vontade de reparar o dano causado. Tá? 26º. Para o orgulhoso relegado às classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezara. Então veja, também há isso, né? Enquanto o orgulho não for extirpado daquele espírito, daquela pessoa, no plano espiritual vai ficar se sentindo mal, né? Por ver pessoas que ele desprezava estarem numa posição melhor espiritualmente, né? O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O sátiro, na importância de os saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento. Vê o avaro o esbanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto que o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências de sua atitude terrena. Nem a sede nem a fome lhe serão mitigadas, nem amigas mãos se lhe estenderão as suas mãos súplices, e, pois que em vida só de si cuidara, ninguém dele se compadecerá na morte. Então é um sofrimento para esses espíritos, que eram egoístas, né? Não dava atenção a ninguém, então ele recebe de volta aquela energia de desatenção, de egoísmo que ele tinha, certo? 27º ponto. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Então a gente tem, né, tempo de fazer isso aqui encarnado, aparar arestas, reparar essas coisas, né, que estão pendentes com outras pessoas, por exemplo. 28º ponto. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Então vou repetir. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Então o que a gente faz aqui, né, reflete na situação que a gente vai vivenciar no plano espiritual, né? Ele diz, mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito,
dependentes do seu livre-arbítrio. Tem uma criança chorando aqui, eu me desconcentrei, eu perdi o raciocínio. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre-arbítrio. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar. E os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem os seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro em outra existência futura. Nesse sentido foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É um trecho do Evangelho, capítulo 5. 29º ponto. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado. E, enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Então isso é misericórdia divina, tá? Ele conserta dentro da lei universal de causa e efeito, dando chance para reparar-se, tá? Aí a gente lembra novamente, né? Um bem feito anula ou extingue um mal praticado, certo? Então, fazer o bem é um dos pilares que a gente vai ter, né, que fazer para permanecer na nova terra, né? Um dos prática do bem é fazer realmente o bem, é ação, certo? 30º ponto. Subordinadas ao arrependimento e reparação dependentes da vontade humana, as penas, por temporárias, constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Isso pode acontecer desde agora, tá? Enquanto encarnados, arrependimento, conserto, reparação. Tá? Então vou repetir: subordinadas ao arrependimento e reparação dependentes da vontade humana, as penas por temporárias constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital sofrendo de moléstias resultantes da própria incúria, a compadecerem-se com meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama, esperando alta, tanto mais pronta, quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem que ver com isso. Então é uma comparação que Kardec fez, né, em relação aos males morais, né, inerentes aos encarnados, para que na desencarnação sofram menos consequências. Então depende do doente, né? Depende da vontade de se melhorar, tá? Não estão condenados eternamente, né? Mas o remédio, a cura existe, tá? E eles ficam esperando, né, a assistência do médico, mas essa assistência só ocorre se a melhora partir de dentro. Então, se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, ou seja, se a pessoa continua no erro, né, o tempo todo, prolonga essa mazela moral, o médico, que ele coloca como exemplo aqui, que seria a misericórdia de Deus, ou os mentores que te acompanham, nada tem a ver com isso, né? Se as pessoas insistem no mal. E tem mais outros ainda, né? Mas está pertinho. 31º. Boa noite, meu amigo Afonso. Seja bem-vindo. 31º ponto. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem,
às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual, na programação que ele se propôs, junto àqueles que lhe assistiram. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser. A gente tem essas observações, óbvio, faz parte do nosso dia a dia, da nossa existência, do planeta de provas e expiações ainda, que a gente muitas vezes vê muitas coisas, o que aconteceu com fulano foi tão injusto, Claro, um mal não justifica o outro mal, mas existem causas para isso, é preciso que a gente entenda. E aquele que causa o mal também responde, porque senão ficaria eternamente esse ciclo vicioso. Então, essa consequência, na lei de causa e efeito, de um sofrimento pelo mal feito, é a maneira que a misericórdia divina coloca, como possibilidade de freio naquelas más condutas, para que aquele ciclo pare de uma vez. Então vejam, onde foi que eu parei? Justas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade, ou seja, para a eternidade. 32º ponto. Deus disse: não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por consequência, isentas dos vícios inerentes à imperfeição? Para tanto, fora preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, quer em conhecimentos, quer em moralidade. Certo, porém, Deus poderia fazê-lo, e se não o fez, é que, em sua sabedoria, quis que o progresso constituísse lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. E, pois que o fato existe, devemos aceitá-lo. Inferir dele, do fato, que Deus não é bom nem justo, fora insensata revolta contra a lei. Então, o que é que a gente entende? Quando a gente fala de Deus, a gente também tem que ampliar o nosso raciocínio, não só para nós, humanos, planeta Terra, Via Láctea, enfim. Outros orbes, outras civilizações, outras formas físicas, outras dimensões de energia, menos densa, mais densa, enfim. Deus fez todos no mesmo ponto. Fonte criadora, mônada, fractais da mesma mônada, enfim. Almas em evolução. E isso em qualquer lugar do universo, dos universos, até onde a gente conhece, Pois bem, assim sendo, esse progresso, essa forma, lei de causa e efeito, fez o mal, colhe-se o mal, fez o bem, colhe-se o bem, é inerente a outras civilizações também, Não pensem que civilizações de outros mundos, hoje já evoluídas, não passaram por isso, passaram também. E nem sempre a evolução moral acompanha a evolução científica. Então tem esse porém também. Injustiça haveria, sim, na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que outros porventura não atingem senão pelo trabalho, ou que jamais pudessem atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta, que preside a criação dos espíritos, ou seja, todos são criados igualitariamente, na mesma forma. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado, nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. O que os espíritos falam atualmente, é que da fonte criadora, energia amorosa constante que é Deus, criando, constantemente seres que estão ali, no início, ainda vão passar por todos
os reinos, só que essa criação ela não é ininterrupta, ela é como se fosse um pulsar, certo? Vamos fazer essa analogia. Então, de minutos ou se a gente for trazer para o nosso entendimento de tempo, né? Nosso entendimento temporal, seria em torno de minutos ou horas, que aí a fonte criadora lança novamente novas mônadas, né? Então, assim é que há essa constância, digamos isso. Isto posto, foi aí que eu parei, só um minutinho. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado, nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso, e o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para outro. Certo? Tudo está muito claro, né? Vamos para o último ponto, que ele divide aqui em três parágrafos. 33º. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nestes três princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Correto? Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Terceiro e último, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Ok. A cada um, segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Muito, vamos dizer assim, muito veemente nesse capítulo, muito interessante, né? Porque ele resume realmente o que acontece, tá? Então, a gente começou esse código, né, desses pontos que Kardec enumerou na semana passada, e hoje a gente termina, fechando também assim o capítulo 7. Aí eu vou dar um spoilerzinho, que tem muita gente que gosta do assunto, né, e a gente vai entender de vez, né, dentro da estrutura básica da doutrina espírita, né, descortinando as realidades espirituais. Na próxima terça-feira, o capítulo 8 vai falar sobre os anjos. Olha que legal, certo? A gente falou um pouquinho, acho que antes de você chegar, Afonso, se o espírito sofre enquanto não reencarna, aí sim vai depender da posição, né, evolutiva dele. Se ele tem ajustes, né, se ele praticou o mal, ele com certeza vai passar um bocado de tempo entre a crosta terrestre, ser muito apegado às coisas materiais ou às pessoas, e os umbrais, até que ele desperte pelo arrependimento e pela vontade de reparar o mal cometido. Aí ele vai estar sofrendo, né? E esse tempo a gente entende que é antes de reencarnar, né? Obviamente. Então, ele sofre sim, né? Dependendo da sua evolução.
se ele se teve uma vida em que ele conseguiu reparar muitas coisas, pelo menos as principais, que ele se propôs antes de reencarnar, e ele desencarna mais leve, né, com a consciência tranquila, um pouco desapegado, né, que é o principal das coisas, ele vai ter um despertar mais tranquilo, e aí ele vai despertar no plano espiritual, obviamente o terceiro umbral, nas colônias, e ele vai reciclar, né, ver o que faltou fazer, né, se reunir com aqueles que podem dar prosseguimento, e ele dá prosseguimento juntamente com outras pessoas da mesma família, né, aguardar alguns que que ainda estão encarnados, para enfim fazer um novo planejamento reencarnatório, se assim a lei for de acordo, né? E aí uma nova chance de reencarnar para reparar algumas coisas que ainda não foram reparadas. E aí nesse momento ele não está sofrendo, porque ele está com todo o apoio, né? Está num plano melhor, ele está entre espíritos amigos, familiares, está reciclando o seu conhecimento, né? Porque, obviamente, em termos, digamos, de capacidade de informações, de aprendizado, o plano espiritual e tecnologia também. O plano espiritual está em média aí 100 anos mais evoluído do que a crosta terrestre. Aí eu falo das colônias, né? Vocês vejam André Luiz, né? Que Chico Xavier terminou a psicografia de André Luiz do Nosso Lar, se eu não me engano, em 43. Se eu não me engano, foi 43. Mas ele começa, se não me engano, em 39, algo assim. Vejam que nessa época, né, início da década de 40, já tinha, né, o transporte em Nosso Lar, né, muito mais evoluído. Ninguém sonhava com isso, né? Aparelhos de comunicação, notebooks, né, que ninguém sabia nem como ia se dar, né, aqui na Terra, e hoje é uma realidade. Então, eles estão aí em média 100 anos mais à frente, né? Então, enquanto se está numa colônia, esperando a reencarnação, se for nesse caso, não está sofrendo tanto, né, como se estivesse nos umbrais densos, né? Primeiro umbral, umbral grosso, segundo umbral, umbral médio. Ok? Então vamos fazer a nossa vibração para a gente voltar, né, a egrégora de solicitude, né, para os planos elevados, para que a gente amenize um pouco essa psicosfera. Está bem melhor do que na quaresma, isso aí é muito óbvio, pelo menos para mim. Está muito mais suave do que aqueles dias que antecederam aí a Sexta-feira da Paixão, né? Sexta-feira Santa. Porque isso é energético, pessoal. Não tem vínculo, obviamente, com questões de cunho religioso, né? Porque foi um momento, né, que vamos dizer assim, que houve um ponto ali marcado, né, pelos espíritos trevosos, e eles gostam, né, de absorver essa energia que muitas pessoas ficam no luto, né, por Jesus, né, enfim, revivem toda a dor. Então isso para eles é momento de alegria, né, quando se relembram a passagem de Jesus de volta aos planos superiores, né, para algumas crenças religiosas dogmáticas, mais ritualísticas, enfim. Mas está bem mais ameno, né? Embora a gente sabe que está pesado. Tem algumas coisas que eu queria falar para vocês, em termos de... Ontem eu falei algumas coisas de atualização do plano espiritual. É um trabalho incessante, tá? No plano espiritual de ajuda. Às vezes você vai, desdobra, é ajudado, às vezes você está ajudando alguma coisa, às vezes a gente acorda com aquela lembrança, depois ela se apaga, né? Isso em termos de sonho, né? Consciente, semiconsciente, né? Desdobramento do corpo físico, do corpo espiritual. E tem umas coisas que me chegaram de informação. A pessoa falou para mim semana passada, né? Vejam só,
O governo oculto, que a gente costuma falar, ele está às caras, né? Aí está muito às claras de todo mundo. Eles não se escondem mais, né? A gente sabe já quem está aí no tabuleiro do jogo, né? Que está de acordo aí com esses trevosos que querem que a Terra permaneça nesse estágio, né? De sofrimento, de provas e expiações. E eles querem, né? Implantar uma nova ordem aí, de um governo único, onde a gente fique mais restrito, né? E aí vocês comecem a observar, por favor, comecem a observar. Por isso que os mentores pedem para a gente não entrar em polêmicas, em discussões, certo? Mas observem, façam a sua parte, fiquem onde vocês acham que devem ficar, né? Em termos que eu falo de socialização. Ou se afastem, certo? A gente está vendo assim, os Illuminati aí agindo, né? E acho que nem precisa dizer quem são, né? Porque eles agem junto com o governo oculto, né? Que querem essa dominação em termos financeiros, em termos sociais, e impor uma ordem aí que a espiritualidade vai fazer de tudo para que não aconteça, né? Mas embora eles não possam interferir diretamente, principalmente os irmãos mais evoluídos de outros orbes que estão aqui ajudando. Mas enfim, vocês vejam aí o poderio financeiro, né? Com quem está, a forma como agem, certo? Para que agora está tudo muito maquiado em algumas coisas, né? Mas depois a coisa vai apertar, certo? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Olhar as coisas, filtrar, pisar devagarinho, ter cuidado com essas situações em que você se expõe em termos de opinião, certo? Em termos de opinião no sentido mundial mesmo, de que lado você está se posicionando, ok? Não é que você vá se castrar, né? Se prender, se tolher, mas é só saber como, com quem, que hora você pode interagir, expor o seu pensamento, né? Eles estão aí querendo comprar coisas, adquirir coisas, né? São pessoas bem misteriosas, ninguém sabe, de repente surgiram, tá? Uma coisa que me falaram, né? Que eu comecei a falar sobre isso, um dos meios, né, que o governo oculto utiliza muito é a mídia, né? A gente tem muito acesso à informação ruim, né, noticiário pesado, né? Não todas as redes, mas boa parte, né? Claro que a gente vai saber das coisas ruins que acontecem, mas por que não divulgam, né, as coisas boas? Você vê uma coisinha ou outra ali que é divulgada. Isso também faz parte de um certo controle para criar medo, né, para que o medo permaneça nas pessoas e a gente, com essa energia do medo, a gente alimente a galerinha aí da barra pesada que está em volta, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar também colocando o pé no freio, né? Eu evito assistir muita coisa em termos de noticiário, ou mesmo quando vem eu não fico, né, na fixação, nossa, aconteceu, que coisa horrível, não, ok, entrega, né? E outra, em relação a isso, fora a mídia, né, que eles querem, né, que eles controlam, né, a questão também financeira, global, enfim. Eles têm os laboratórios das drogas, né, nos umbrais, estão sendo desmontados, né, já tem aí, a luz já está trabalhando muito, né, por isso que a turma vamos dizer, da esquerda batizada, ela está trabalhando lá nos umbrais, né? Enfrentamento mesmo, eles enfrentam espírito a espírito, né? É luta mesmo, usam armas, né? Desmaiam alguns, enfim, porque precisa ser retirado, essa galera precisa ir embora, mas tem esses laboratórios e eles ficam insuflando aqui nos encarnados para que essas drogas ganhem a fisicalidade, elas surjam no meio. Existe agora como a terapia, né, alternativa sempre ganhou destaque, né? Isso para a luz, para o bem, né? Para o bem-estar das pessoas.
Existe a música como terapia, a musicoterapia é muito importante, né? Assim como a cromoterapia, assim como florais, enfim, todas as alternativas que se tem de saúde são muito importantes. Obviamente estão do lado da luz, do bem, né? A espiritualidade inspira, né? Para que a coisa ganhe, né? A popularidade das pessoas para que sejam auxiliados, né? Mas, em termos de musicoterapia, a gente sabe que existe a música clássica, ela calma, né? É um legado de espíritos iluminados que vieram deixar esse legado aqui para perpetuar, né, na humanidade. Pois bem, existe aí um tratamento também na musicoterapia chamado binaural, né, que você tem que escutar na mesma amplitude com os dois ouvidos, né? Músicas que fazem com que você relaxe, que você muitas vezes desprenda, né? É muito usado em caso de ansiedade, de depressão, né? De controle de animosidade, enfim. A música binaural ela é super válida, né? Existem terapeutas utilizando, enfim, maravilhoso. Aí, por conta disso, em contrapartida, o que é que as trevas fizeram? Lançaram uma sonoridade, certo? De frequência, eles trabalham numa frequência. O binaural trabalha em frequência, eu não me recordo agora qual é, em hertz, para que você se sinta bem. Pois as trevas fizeram um trabalho, né? Inspiraram pessoas encarnadas a desenvolverem um som, vejam bem, numa outra frequência, certo? Que faz um efeito contrário. Reforçam a raiva e também trazem para o cérebro a mesma substância, né, que é feita com as drogas pesadas, inclusive. Então, essa mesma sensação de, né, que aquelas pessoas, os toxicômanos, têm, né, os viciados em drogas pesadas têm, tal, eles utilizam essa frequência para que você, escutando, você entre nesse estágio, né, como se estivesse na drogadição e, obviamente, fica aí disposto a fazer um monte de outras coisas ruins, certo? Então, essa é uma novidade aí. Por que é que eu estou falando sobre isso? É porque a gente tem conhecimento, pessoal. Vocês lembram, né? Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Então é preciso a gente conhecer tudo o que está acontecendo à nossa volta, né? Para que a gente filtre, que a gente não queira cair, né? Por descuido numa situação dessa, né? Tem muitos jovens utilizando-se dessas músicas, estão disponíveis aí em algumas coisas da internet, inclusive eles falam, né, dessa dark web, enfim, que é um meio aí que eles usam muito, né? O governo oculto e os trevosos usam muito. O próprio nome já diz, né? Dark web. Então eles usam isso para que os jovens, na sua maioria jovens, fiquem nesse vício, né? Obviamente consumindo, porque isso é vendido, né? Esse som também que dá esse barato, né? Como se fosse uma droga. E aí, na loucura, eles podem cometer desatinos. Vejam que coisa terrível, né? Enfim, são sons repetitivos e numa frequência diferente aí, que eu não sei, e se também se soubesse eu não gostaria nem de falar, né? Enfim, é isso. Essas coisas que eu queria trazer para vocês. E essa mudança, pessoal, ela tem que acontecer. A gente brinca, eu tenho um senso de humor, né, nas redes sociais, né, eu gosto realmente de brincar, ok, não tem mal nisso. Não se trata disso, se trata da gente saber filtrar muita coisa. E tentar aparar as nossas arestas no dia a dia. Prática do bem, a gente não tem mais tempo a perder, é fazer mesmo, procurar as ONGs da tua cidade, procurar o que você puder fazer em prol do outro, uma ONG animal, doar para instituições. Eu sei que existem aí gente mal intencionada, golpes e tal, mas quando a gente conhece logo, né? A gente já sabe um pouco lidar com esse tipo de coisa. Então,
ajudar realmente, pôr a mão na massa, ir para a rua, ajudar quem precisa, né? No seu dia a dia, se alguém te pede alguma coisa, você faz, né? Fazer com o que você tem, tá? Então é um dos pilares aí para a nova terra. E em relação, só para a gente concluir, em relação às mudanças, como eu falei, elas têm que acontecer, certo? Então, ou as pessoas que ainda têm coisas a serem consertadas dentro de si o fazem, ou a coisa vai ficar mais complicada. A gente está avisando, isso não é para agora não, tá, pessoal? 2022 a gente sabe que seria um ano complicado, chato, cheio de probleminhas, né? Coisas do clima, a gente vai ter muita coisa nos próximos anos referente ao clima, né? Mas não é segundo ceifador, o segundo ceifador a gente já falou sobre isso um dia desses, né? Aí vai mais uns 3 ou 4 anos mais à frente, mas o que a gente fala é que vocês não têm noção, né, do que vai vir. A gente não tem noção. E o que é que a gente pode fazer? Estar sintonizado com o bem. É a única coisa que vai deixar a gente protegido e que a gente vai... As coisas vão acontecendo e a gente vai estar, consciência tranquila, tá? Vai chegar um período, isso mentores falam e eu tenho lembranças, né, durante o dia, quando eu acordo, assim que eu acordo, de coisas que são repassadas em algumas reuniões, algumas coisas assim. Então, vai chegar um período em que a gente vai, querendo ou não, colocar em prática o que Jesus pediu. Estender a mão, ajudar. Então é assim, né? Por quê? Porque a maioria ainda não está acordando para essas realidades, né? A gente não pode, nem nós que estudamos, que nos dizemos espíritas, que acreditamos, nem nós, nós podemos nos dizer despertos, certo? A gente está aí acordando, né? Abrindo os olhos aos poucos, mas a grande maioria que vai fazer essa diferença. Essas transições planetárias, né? A passagem de um estágio evolutivo para outro, ela acontece aos trilhões, sextilhões, o tempo todo no universo, nos universos, certo? Ela acontece o tempo todo. São sempre iguais? Não, não necessariamente. Por quê? Porque isso depende da humanidade, da civilização que está ali naquele planeta. Quanto mais violenta é uma civilização, mais difícil é essa transição. A gente está vendo. Tem coisas mais violentas do que o que a gente está vendo aí acontecer, né? Do que, por exemplo, o que a Rússia está fazendo, né? Embora a gente saiba que na guerra não tem ninguém santo, né? Não existe, né? Embora um começa, né? E aí a gente tem sempre esse olhar, né, de aquele que começou, ok, né? A gente sabe quem é a criatura. Mas vejam, quanto mais violento, mais difícil essa transição. Então o que os mentores dizem, assim, eles falam isso claramente. Vocês não têm noção do que vai vir, né? Só que a gente está sabendo e a gente vai estar preparado. Como é que a gente vai estar preparado? Primeiro com os 3 pilares. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. O autoconhecimento talvez seja o mais difícil, porque ninguém quer, né, assumir os seus erros, dizer, olha, eu sou ruim nisso, nisso e nisso, eu preciso mudar. Ninguém quer encarar, né? É difícil alguém que assuma o que realmente é. Olha, eu falo isso de fulano, eu não gosto disso, não gosto daquilo. A gente tende a fingir, né? A dizer assim, eu sou bonzinho nisso, naquilo, né? Mas dizer o que falta, a gente não diz nem para si mesmo. Mas esse é o trabalho principal. Isso é o que está faltando a gente fazer. É se olhar no espelho, saber o que precisa melhorar e assumir para si mesmo.
eu sou ruim nisso, eu sou péssimo nisso. Um exemplo, sou preconceituoso, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, eu preciso, a vontade que eu tenho é de fazer isso e aquilo. São essas coisas da animosidade que a gente tem muito ainda que precisam ser reparadas, porque essa energia de violência é que traz a violência na transição, certo? Então, esses recados que eu queria deixar para vocês, tá? Só para finalizar, né, para a gente ficar um pouquinho mais... não é trazer medo para ninguém, né? Isso não é a intenção jamais, certo? Aí está aí o segundo ceifador, que a gente já falou, né? As 2 lives atrás, eu acho, na segunda-feira da semana passada, não a de ontem, não a segunda ontem. Aí tá mais ou menos entre 2026, 2027, por aí. Ou talvez um pouquinho, finalzinho de 2025, já tenha-se uma noção. E terceiro ceifador, de tudo que eu consegui apurar, de mensagens, de médiuns, enfim, e que é muito, às vezes, trazido durante sonhos, né, desdobramento, tá aí mais ou menos para 2036, entre 2036 e 2045. É mais ou menos uma data. Ah, mas a espiritualidade não trabalha com datas. Não. É uma possibilidade. A gente sempre diz isso. Eu falei, terceiro ceifador, 2036, 2045. Eles falam sobre isso em algumas coisas pontuais e chega-se a essa conclusão, né? Mas isso pode mudar? Pode, depende da gente, né? Está descartada uma terceira guerra mundial? Não, não está descartado. Mas vejam, só há intervenção, e a intervenção tem que ser severa, dos irmãos de outros orbes que têm tecnologia para tal, para eles desativarem, né, mísseis, bombas, enfim, que causariam dano não só a outras vidas, porque nós não somos donos do planeta, né? Existem aí outros seres em evolução e nós somos responsáveis, né, como espécie pensante, né, do planeta em termos de inteligência. Nem tanto assim, né? Mas enfim, somos essa que está aí, né, no topo. A gente tem essa responsabilidade e eles não iam deixar, porque a gente ia interferir nessas evoluções desses outros serezinhos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, elementais, né? E toda a estrutura dos umbrais também, porque seriam afetados pelas bombas. Energeticamente, todo o nosso sistema solar seria afetado. Então, eles não permitem mais que um planeta que chegou onde nós chegamos, né, que já tem bolhas de luz de nova Terra, seja destruído. Então, eles têm só essa autorização das diretrizes planetárias de intervir caso seja lançada uma bomba, um míssil, enfim, nesse sentido. Mas até o momento de iniciar-se uma terceira guerra, eles não podem interferir diretamente, certo? Pode haver? Pode, porque o pessoal é louco mesmo, né? E as trevas ficam o tempo todo, né? Você vê aí, né? Todo dia na televisão, pode acontecer, não está descartado, é uma ameaça, né? Para causar medo. E a gente está conversando isso na boa, né? Porque a gente conhece o outro lado, né? A gente estuda o outro lado. Como é que interage o plano espiritual no plano físico. Então, só para a gente ficar tranquilo, eles não iam permitir que a Terra se destruísse. Até porque a essência da Terra, né, que a gente chama Mãe Terra, porque essa essência é feminina, né? Essa essência da Terra é feminina. Então, a gente chama Mãe Terra, né? Gaia, né, que os antigos deram esse nome, essa essência. É toda uma inspiração realmente dos planos superiores e que chega para a gente, né, de informação. A gente fala sobre isso de vez em quando. Gaia é o nome, né, dessa essência do planeta que já tem esse estágio de amor, né? Gaia, ela vibra quando a gente admira a beleza. Quando nós que habitamos a essência do planeta, a gente olha para uma paisagem
e a gente acha belo, e a gente se encanta com o pôr do sol, a gente se encanta com o céu estrelado, a gente se encanta, né, com as flores, a gente se encanta com as cachoeiras, com os rios, com os mares, com a praia, né? Tudo isso é uma troca de energia. Então, quando a gente admira e a gente elogia a natureza, a gente está agradando essa essência do planeta. Então, nesse estágio, não há mais como esse planeta ser destruído, porque Gaia é amor e ela distribui esse amor aos seus filhos. Então, a gente não vai, por mais que as trevas tentem, né, que o governo oculto tente, ele não vai conseguir destruir a Terra, nem vai regredir, certo? É que a gente tem que saber, a gente tem que conhecer, né, tudo que está à nossa volta, né, para que a gente se fortaleça e não caia, né, em desespero, em pânico, enfim. Tudo vai acontecer para o melhor, embora a gente ainda vá passar por tempestades, mas a certeza da luz é constante, tá? Então, vamos fazer a nossa vibração. Eu queria falar bem pouquinho, mas era tanta coisa, né, hoje para falar para vocês. Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Nesse instante, elevar o nosso pensamento ao alto, por que não as diretrizes planetárias, onde assenta o Mestre Jesus, Sananda, Yeshua, como era chamado quando esteve aqui na fisicalidade, assim como Miriam, como era chamada na fisicalidade aqui na Terra, Nossa Mãe Maria, que também vela e olha e nos ilumina o tempo todo. Então, essas duas forças do bem, que consagram a humanidade em seus corações de amor, de misericórdia, nós queremos elevar o pensamento agora, nesse instante, como se da nossa cabeça, do nosso chakra coronário, emanasse um fio de luz muito clarinho, muito vivo, se elevando ao alto, emanando também do nosso chakra cardíaco, essa luz se juntando à luz no topo das nossas cabeças, ganhando o espaço, se juntando nessa egrégora, tanto a de vocês que nos assistem, como a dos nossos espíritos amigos, guardiões, benfeitores, que nos ajudam e nos orientam. Vocês, meus irmãos, fazem parte de uma egrégora. Vocês que assistem nesse instante, independente do horário, muitos de vocês já se encontraram no plano espiritual durante o sono. Muitos ainda irão se encontrar e se lembrar. Muitos já participaram de reuniões. Muitos já foram em desdobramento auxiliados pelos nossos mentores. Então nós somos sim um egrégor e podemos vibrar, emanar luz, pensamentos de paz, numa distância grande, pois estamos unidos num só intuito, que é gerar o bem, que é nos sentirmos fortalecidos pelo amor do Cristo em nossas vidas, mesmo com tantas dificuldades, com tantos problemas, com tantas coisas a resolver na fisicalidade, mas nós temos a certeza de que tudo que vive na fisicalidade é passageiro. E o que é importante é a nossa melhora no aprendizado que a gente conseguir ter. Se conseguirmos o intuito de 50%, ou até de 30%, 10% que seja, na encarnação, essa encarnação já foi válida. Então, meus irmãos,
emanando essa luz das nossas almas e espíritos, formando essa egrégora positiva. Nós queremos dedicar esse pensamento de luz e essas palavras a todos aqueles irmãos que sofrem em todas as guerras fratricidas que existem nesse planeta, em todas as situações de prisão, de dor, aprisionamento moral, físico, seja no continente africano, seja no Oriente Médio, seja nas regiões dos Balcãs, seja em qualquer lugar deste planeta, onde haja sofrimento, que as egrégoras médicas, socorristas da espiritualidade, onde também há sofrimento dos nossos irmãos animais, que muitas vezes são trucidados por mãos insanas, que as egrégoras franciscanas possam ir de encontro até eles, evitando um mal maior, um sofrimento, uma interrupção abrupta nas suas existências físicas. Que Jesus, Mestre dos Mestres, nosso Pai amado, que nos governa, nos ilumina e nos orienta, e Maria, que nos ama amorosamente, constantemente, vibracionalmente, todos nós, nesse instante, derrame a sua luz sobre todos os que padecem e choram, sobre as mães aflitas que não sabem paradeiros dos filhos, sobre aquelas que veem os seus filhinhos doentes, sobre aquelas que veem o corpo inerte dos seus filhos. Que Maria Santíssima leve o amparo a todas elas, aquelas que são vítimas de violência, aquelas que sofrem atrocidades. Que Jesus ampare a todos aqueles que estão cegos pela crueldade. Que Jesus faça despertar em seus corações o amor, a paz, a brandura. Mestre amado, nós te pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos humanos encarnados que padecem as agruras e os horrores de uma guerra. Nós pedimos que as egrégoras espirituais que ali estejam presentes recebam a luz do alto e as forças necessárias para ajudar e manter a paz e o atendimento fraterno a todos aqueles que sofrem encarnados e desencarnados nesses conflitos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, agora e sempre. Assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado. A espiritualidade aqui presente, que auxiliou nessa prece, cheia de amor, cheia de brandura em nossas almas, aliviando, o peso do nosso coração, da nossa mente, cansada muitas vezes. Duas coisas que, se vocês estiverem sentindo ou se sentirem, por favor, confirmem depois, por gentileza, se quiserem também. Alguém está sentindo um zumbido no ouvido, ou uma pressão no ouvido, ou, digamos, durante a prece, quem estava de olhos fechados, se percebeu um movimento como se fosse uma luz girando, mesmo de olhos fechados. Isso tem muita referência com o chakra coronário, tá, pessoal? Então, quando a gente faz uma prece, que a gente está utilizando a força do chakra coronário, a gente sente como se tivesse diante de nós, nos nossos olhos, uma luz girando, porque os chakras eles têm esse movimento giratório, nossos centros de força. É o que agrega o nosso duplo etéreo juntamente no corpo físico e corpo espiritual. Ok?
Então, pessoal, é isso. A gente vai encerrar por hoje, tá? Já passamos aí para as terças-feiras, né? Foi bem extenso, mas era preciso que assim fosse. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, assistam a live, quem não viu, né? Desde o início. Hoje teve muita coisa bacana em relação às penas futuras, às possibilidades, né? Do que acontece quando a gente desencarna, né? Então, esse capítulo se tratava disso. No próximo capítulo, ainda da primeira parte, capítulo 8, terça-feira, a gente vai falar sobre os anjos, né? O que é que significa realmente os anjos, né? Em termos gerais e evolutivos, né? Angelitude, que é o nosso próximo estágio, né? Daqui a milhões ou bilhões de anos, né? Depende de cada um. Angelitude, né? O reino angelical. Depois do nominal é o reino angelical, e aí a gente tem aí um percurso até voltar à fonte criadora, que é Deus, né? Um reencontro com o Pai, né? Que é o término da nossa evolução. Então, muito obrigado a todos, obrigado ao amigo Afonso, abraço extenso a Neide, a você, meu amigo. Tenham todos uma ótima noite. Para vocês aí já deve estar pertinho, já madrugada, né, de quarta-feira, vocês que estão aí fora do Brasil, com exceção do Tiago, está lá nos Estados Unidos, mas Inglaterra tem a Márcia, eu acho que está lá ainda, não sei se já voltou, e vocês aí em Portugal. Então, um ótimo descanso, tá? Um bom repouso. E amanhã a gente tá junto novamente às 20 horas para o nosso Evangelho no Lar e fluidificação das águas, prece de cura à distância. Quem não deixou nomes ainda, né, que está no grupo, que queira deixar o nome, por favor, o faça aí nos comentários, tá? Fiquem com Deus, boa noite, beijo no coração de todos e até amanhã. Tchau.